Overlord já tá rodando por aí há muito tempo, cara, e bota tempo nisso, mais ou menos desde 2015 que ele tá no cenário pra gente, sempre lançando coisas novas, sejam elas temporadas novas ou então a própria novel com volumes novos também, feita pelo próprio Maruyama, que é o criador do Overlord. E já foi dito também que a história aparentemente está chegando ao fim, vai terminar no volume 17, nós estamos aí no volume 15 atualmente para ser lançado, né? Então temos aí 15, 16, 17, os últimos 3 volumes da série. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Qual o rumo desse próximo capítulo? Teoria a gente sabe que é o que não falta, cara. Então cola aqui comigo pra gente conferir o que vai acontecer no volume 15. Bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Afinal, cara, que diabos vai rolar na novel agora? Você sabe com certeza que vai acontecer alguma coisa relacionada ao reino élfico, né? Que o próximo volume já tá meio que induzindo a gente com o próprio nome, The Half-Wood Elven God King. Pois é, o próximo 15º volume tem esse nome que, traduzindo para vocês, basicamente fica como o parentesco divino do elfo da floresta, ou algo parecido assim. A gente sabe que não vai rolar apenas isso. Com certeza, pelo jeito que a gente conhece Overlord, né, sabe que é uma história que abrange normalmente várias coisas ao mesmo tempo, né, vários pontos de vista, vários desenvolvimentos diferentes em vários lugares diferentes. Eu acho que vai ter muito mais coisa. Então ele é cheio de surpresa. A gente sabe que pode acontecer tudo que for esperar. O enfoque real vai ser mais nesse reino dos elfos. Então você precisa continuar aqui comigo pra gente conferir. Mas antes, para tudo aí, segura um pouquinho. Você gosta de Overlord mesmo? É fã, assim como eu? Então deixa o like nesse vídeo aí, rapaz. Deixa o like que eu vou lotar o teu vídeo de Overlord. Principalmente quando sair coisa nova, né? Lançou temporada nova, lançou volume novo, nós vamos estar aqui firme e forte pra análise sinistra. Então, a gente sempre trazendo muito Overlord aqui. Deixa esse like brabo e não esquece de se inscrever e ativar esse sininho também. Então, pra gente começar a falar dessas coisas novas, vamos juntar as peças do quebra-cabeça do passado. Vamos lá pra história. A primeira peça de todas é Zeshi Zetsumei. Sim, você deve estar se perguntando, pô, Binas, mas o que a Zeshi aí tem a ver com o reino dos elfos? Ah, meu amigo, ela tem muito a ver. Sabe por quê? Pra quem não lembra, a gente já fez um vídeo até falando sobre ela aqui. A Zeshi, ela é meia elfa, só que ela esconde as orelhas dela. A mãe dela foi meio que forçada pelo rei dos elfos a ter um filho, que é inclusive justamente quem tá entrando em cena agora, o rei dos elfos. Só que a Zeshi não pode atacar diretamente o reino, porque ela tem raiva de todo o antepassado, de tudo que o próprio pai dela fez com a mãe dela. Ela não pode atacar por causa do Tsaindorcus Vaison. Ele poderia intervir nessa batalha e aí acabaria rolando uma parada muito absurda ali, até porque o Tsaindorcus é mais forte do que ela, então poderia acabar derrotando o Ais da teocracia. Mas vamos lá. Então, a pedido dela, a teocracia Slane travou uma guerra com o reino dos elfos, o que foi ruim para os dois lados, especialmente para os elfos, devido a eles agora serem meio que escravizados pela própria teocracia. Os próprios 6 cardeais da teocracia consideram absoluto desgosto e veem o rei elfo como um bastardo das suas ações. No entanto, apesar de suas ações deploráveis contra a teocracia e das relações hostis entre eles, entre o país deles, devido ao seu imenso ego, arrogância e auto-intitulação delirante, o rei dos elfos realmente acredita que ele poderia simplesmente subir casualmente e perguntar à própria teocracia, mandar eles devolverem a sua propriedade, né, que é a filha dele, depois da guerra entre as duas nações aí, completamente alheio ao desprezo da teocracia tem por ele. Então assim, é uma coisa absurda. É um cara que ele é maluco de vez, tá? A gente sabe que ele é maluco e também sabe que ele é um cara muito forte. Mas apesar de ele ser um monarca e governante, o rei elfo tem pouco ou nenhum cuidado, preocupação ou empatia pela sua própria nação, pelo seu povo. Como visto, ele propositalmente desencadeou essa guerra entre as duas nações e o seu egoísmo fez com que ele simplesmente largasse os caras de lá. Tivesse ali uma fome saciável, imensa de luxúria e desejos de filhos fortes, sequestrando e tendo filho com o As da teocracia Slane. Pois é, e mais tarde, apesar de ter o poder para fazer tudo isso, o rei elfo mostrou não colocar nenhum esforço real para poder ajudar o seu povo na guerra e deixou eles se ferrando lá, mano. Uma guerra que ele mesmo começou, em vez disso ele se concentrou completamente no treinamento dos seus filhos existentes, enviando-os pra batalha para ver se a experiência desperta algum poder herdado neles. Cara, ele simplesmente criou filhos dos elfos que nenhum herdou o poder dele. E aí,
pensando nisso, ele fica completamente apático da nação dele, da situação que a nação dele tá passando, e faz planos sobre o que fazer depois da guerra com a teocracia. Como se ele já esperasse, né, já soubesse que o reino dele ia perder a guerra. Então ele é abordado por uma ex-amante, né, o Rei Elfo, e ela diz toda a situação terrível que o país tá passando, né? Toda a mão de forças invasoras da teocracia estão atacando com tudo, e apesar dos apelos, o Rei Elfo ignora completamente isso. Recusa tudo, levantando a mão para ir salvar o que ele considera a nação forte. Depois de dispensar essa mulher, ele pensa bem e descobre que ele tem um filho que foi gerado por uma mulher muito forte da teocracia. Então ele decidiu que a teocracia iria destruir a nação dele e ele iria para a capital reivindicar o seu filho de volta, que é a própria Zeshy. Mas então, galera, o Ainz entra na jogada. Teve uma parte da história em que o próprio Ainz afirmou que um dia ele gostaria de apresentar Aura e Maré a outros elfos. E a jogada tá aí. Ele descobre a existência do país dos elfos, do reino dos elfos, e relativamente vê que ele foi largado em uma guerra. Pois é, mano, o Ainz vai pra lá ajudar o reino e tá numa situação ruim, principalmente para agregar no reino feiticeiro. Por que não colocar mais raças juntos? Ele já tá ali num momento em que ele tá unindo raças para poder fazer um conjunto ali, um reino excepcional, tá ligado? Com várias raças diferentes unidas, sem nenhuma ter problema com a outra. Então ele vai lá e ajuda a raça dos elfos nessa batalha contra a teocracia, já que eles sabem que foram eles, por exemplo, foi a própria teocracia que usou o item mundial na Shawter, então ele ajudaria esse lado como se fosse uma vingança. É como se fosse juntar o útil e o agradável. O Ainz quer mostrar todo o poder para poder expandir território e provavelmente quando o Ainz entrar na batalha, a Zeshy seria informada que as tropas da teocracia, por exemplo, estão perdendo na linha de frente e alguém muito forte entrou em combate. Se vocês se lembram, ela tá querendo o quê? Justamente uma pessoa para ter um filho com ela, uma pessoa que seja mais forte que ela. Com isso, ela entra em combate, só que ela indo para lá faz com que o Platino Dragon Lord entre em ação também e venha para a jogada. Nesse meio tempo, uma grande guerra se desencadearia. Uma coisa sinistra. E o Rei dos Elfos, lembrando que foi procurar as mulheres fortes para fazer filhos, ele faz o quê? Encontra Aura. E aí, a partir disso daí, ele queria ter um filho com a Aura porque ela é muito forte. Só que o Ainz vê Maré e Aura como se fossem crianças, filhos dele mesmo. Cuida deles assim. Então, depois que ele descobre isso aí, toda a repugnância dos elfos, pode-se dizer que Maré foi lá salvar a sua irmã. Ele ataca o Rei Elfo e massacra o cara todo. E aí, meu parceiro, é quando Aura e Maré se tornariam os novos reis elfos desse reino. E seria agora mais um membro, uma junção aí do reino Sorcery, já que Maré e Aura agora podem governar o próprio reino de elfos, né? É uma coisa muito interessante da gente se pensar. E vendo o que aconteceu, que Maré derrotou o Rei Elfo, a Zeshy viu isso acontecer e se apaixonou por Maré, porque derrotou o pai dela, sendo que o pai dela relativamente seria mais forte que ela, e aí ela acaba se apaixonando pelo Maré. Pois é, cara, quem acreditaria que a Zeshy se apaixonaria pelo Maré? No volume 1 de Overlord, o Maré disse que ele estaria disposto a ter filhos e ajudar o Momonga caso ele precisasse, e também perguntou para o Demiurgo como que poderia ter filhos. Demiurgo até disse, quando chegar a hora, eu vou te ensinar, você vai aprender. Notou? Deu uma ligada na semelhança? Eu acho que não, né? Deixa eu te explicar. O Demiurgo falou quando e não se. Pois é, quando chegar a hora. Ou seja, em algum momento isso iria acontecer. E essa conversa também aconteceu pouco antes do Demiurgo falar com o Maré sobre ele encontrar algum humanoide que ele goste do lado de fora da tumba. Sem falar que no volume 4 sabemos que a Zeshy era um homem para vencê-la e que ela também tem uma herança élfica. No entanto, acredito que o Maré pode ajudar a Zeshy com esse problema da herança élfica porque ela esconde. E quando o Maré ajudar a Zeshy a superar esse problema, aí ela vai começar a abraçar a própria herança, mostrar as suas orelhas de elfo e tudo mais. Então eu acredito que possa ser até um momento em que eles se tornem um casal e que ela vá fazer parte da tumba, assim como a Renner também foi fazer parte da tumba, entendeu? Pode ser que ela vá, e isso pode deixar um pouco mais pesada a história. Mas aí fica a dúvida no meio de toda essa história toda que você tem na sua cabeça, que eu sei que tu tem. O rei é um jogador ou não? É um player? Galera, não é um player. É mais provável que ele seja um descendente divino de um jogador elfo, como a Zeshy, por exemplo,
que também é considerada uma das pessoas absolutamente mais poderosas que tem na história, exceto pro Lorde Dragão lá, pro Sandorcus Vaison. Foi afirmado que ela poderia talvez apenas lutar contra a Shallter se a Shallter não tivesse nenhum equipamento, e mesmo assim ela teria que usar algo, alguns métodos aí, esquemas ou até itens mundiais, e nem teria certeza se ganharia. Então ela não é realmente tão forte assim, pelo menos não mais forte do que a tumba de Nazarick. Um nível 80 é razoável em nível de poder para ela. Então, no máximo, o Rei dos Elfos seria um NPC, mas eu ainda acredito que seja mais provável que ele seja simplesmente descendente de um jogador, se tenha parentesco divino, que foi um dos 13 heróis há 200 anos. E se for isso, tá praticamente confirmado que ele não é um jogador, porque os únicos jogadores que existiram dos 13 heróis eram dois jogadores aí, os dois líderes, eram dois jogadores que se mataram, lutaram e inclusive pediram pro Psydorkus para não ser revividos. Aí você já pode pensar em toda essa história. Como Ainz tomou o reino para ele dos elfos e agora tomou o Ás das Escrituras Negras também, o que futuramente pode até acarretar em uma guerra contra a própria Teocracia Slane, e o próprio volume 16 entra em jogo. Ou então dá mais enfoque na derrota do Sandorcus, né? Ou como o Reino dos Dragões agiria quanto a isso. Provavelmente o Ainz ainda teria que ter muitos mais desafios, pelo menos 1 ou 2 desafios a mais, para poder estabilizar aí e se tornar o rei do mundo até finalizar a história no volume 17. Então, cara, eu tô esperando muito isso, eu acho que é o mais provável de se acontecer. Eu agradeço demais por você que ficou aqui do início ao fim desse vídeo. Aproveita, cara, comenta aí embaixo pra mim. Quero saber se você tá junto comigo nessa, ou então se eu fumei alguma banana aqui e tô perdido na vida aí. Manda nos comentários, aproveita e segue lá no Instagram também, cara. Pô, vamos trocar essa ideia de Overlord lá direto. Me manda mensagem lá que eu respondo tranquilamente. Respondo tudo, todo mundo, mano. O link do Instagram tá aí na descrição. Não se esquece. E pra você que gosta de Overlord, sempre fique ligado. Deixa a sua inscrição aqui no canal e ativa esse sininho, cara, porque aqui você vai contar com vídeos tops que vão tirar várias dúvidas suas, novidades que estão chegando pra gente de Overlord e muita coisa sobre outros animes também, cara. Eu tenho certeza que isso você não vai querer perder. Tamo junto sempre, galera. Um grande abraço e até a próxima. Fui!